Pois é, eu manifestei na reunião do Conselho Federal a minha opinião exaustivamente aos conselheiros, no sentido de que não cabia à ordem entrar nessa disputa político-partidária que é o impeachment da presidente Dilma, por entender que a ordem não pode se envolver nessas lutas que são declaradamente lutas da política, dos partidos políticos. Mas, infelizmente, o Conselho Federal da Ordem entendeu que devia também apresentar um processo de impeachment, o que foi uma decisão muito fora do histórico e da biografia da OAB, porque ela é conhecida historicamente no Brasil como uma defensora da legalidade, da democracia, da Constituição, e, nesse caso, ela está no mesmo barco, ela está na mesma linha dos segmentos da população que não estão ligando para isso, que estão achando que para derrubar a presidenta Dilma vale ferir a lei, ferir a Constituição, ferir a democracia, de tal forma que é realmente uma decisão, a meu ver, completamente desarrazoada e que é um equívoco do Conselho Federal da Ordem. Espero que esse equívoco, sem muita demora, possa ser corrigido. O que caracteriza, seja o pedido anterior de impeachment, que já está em trâmite na Câmara Federal, seja esse pedido agora feito pelo Conselho Federal da Ordem, o que caracteriza é a ausência de um crime atribuído a presidente da República que justifique um processo de impeachment. Não há processo de impeachment sem um crime que se atribua a ter sido praticado pela autoridade que está sendo investigada. E o que se nota nesses dois processos, um que já existe, o outro cuja abertura se pediu ontem, é que nas petições iniciais, aquilo que se descreve como sendo o comportamento a justificar o impeachment é absolutamente inconsistente, sem fundamento jurídico, em completo descompasso com a Constituição, que estabelece que o processo de impeachment é uma coisa excepcionalíssima e que só pode ser aprovado e instaurado diante do quadro daqueles crimes cometidos pela autoridade e que estão listados na Constituição e na lei que regulamenta o processo de impeachment. Esses crimes não existem. Os autores desses dois pedidos não conseguiram colocar nas petições nenhum comportamento da presidenta Dilma que pudesse justificar o impeachment. Não é porque o governo está fraco, não é porque o governo está vivendo uma crise econômica e uma crise política, não é porque eu não gosto da presidência, da presidente da República, que isso se justifica. O presidente do Conselho Federal da Ordem, ontem, ao entregar o processo de impeachment, mencionou para os jornalistas que ele estava pedindo o impeachment da presidenta Dilma pelo conjunto da obra. Ora, quando eu digo que estou pedindo o impeachment pelo conjunto da obra, é porque eu não tenho nenhum fato concreto, nenhum crime que a presidenta da República tenha cometido. Então, eu uso essa expressão, pelo conjunto da obra, por tudo aquilo que ela fez de errado, mas por tudo aquilo que uma pessoa faz de errado, por todo o conjunto da obra, isso não constitui um fundamento para o processo de impeachment. Por exemplo, uma das coisas que já foram descartadas como fundamento para o processo do impeachment são as tais pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais constituem uma pequena irregularidade contábil em que um administrador atrasa um pagamento de determinadas verbas ou toma emprestado de bancos oficiais determinadas verbas para pagamento de despesas. No caso da Dilma, foi para despesas com programas sociais e, em seguida, repõe esse dinheiro naquela rubrica da qual esse dinheiro havia saído, sem nenhum ato de aproveitamento, de ofensa ao erário ou de benefício pessoal. Uma simples irregularidade orçamentária. Então, as pedaladas fiscais não constituem minimamente um fundamento para o processo de impeachment. O outro argumento é quanto ao parecer do Tribunal de Contas da União, que considerou, que rejeitou
que deu um parecer sugerindo ao Congresso Nacional que rejeitasse as contas do governo da presidenta Dilma do ano de 2014, no mandato anterior que ela tinha. Além de ser fatos que ocorreram em mandato anterior, que não se prestam a empichar ou a afastar do cargo uma autoridade em outro mandato, além disso, este parecer é meramente opinativo, o Congresso Nacional pode receber ou não receber, e o próprio Congresso Nacional, o ano passado, já adotou providências que legitimaram essas mesmas providências praticadas no ano de 2015. Então, com base no parecer do TCU também, há uma inconsistência a fundamentar um processo de impeachment. Diferentemente desses dois pontos que já estavam no pedido de impeachment, que já está em curso na Câmara, o impeachment da OAB trouxe mais 3 assuntos. Um deles se refere a determinadas acusações que foram veiculadas na delação do senador Delcídio Amaral. Então, a OAB e a Justiça brasileira sempre considerou que delação não é prova, que delação não é fato, que delação é uma pista para que a polícia possa investigar se aqueles fatos foram de fatos cometidos ou não. Então, com base na delação, a OAB não poderia pedir o impeachment porque está contra a sua filosofia, a sua doutrina e da justiça brasileira. Delação não é prova, logo não pode ser prova para o processo de impeachment. Outra alegação, e essa é até de um nível infantil muito grande, é de que teria havido desoneração, ou seja, dispensa de pagamento de impostos a alguns contribuintes por ocasião da Copa do Mundo, que é o que ocorreu no Brasil. Ora, essa dispensa do pagamento de impostos por determinados contribuintes na Copa do Mundo resultou de um acordo que o Brasil fez com a FIFA, que é quem opera, quem é a dona da Copa do Mundo, quem administra a Copa do Mundo, para conseguir que a Copa do Mundo fosse no Brasil. Uma providência aberta e uma desoneração que já tinha ocorrido em outras circunstâncias. Desoneração da linha branca de geladeira e fogão para facilitar a compra desses equipamentos. Desoneração do imposto sobre os automóveis para ajudar a estimular as empresas fabricantes de automóvel, que constituem empresas de grande capacidade de oferecer emprego. De modo que as da FIFA foram resultados de um acordo internacional sem o qual o Brasil não teria sido escolhido para sediar a Copa do Mundo. Portanto, inconsistência primária, transparente, da luz solar. Finalmente, o terceiro argumento que foi adicionado à petição da ordem, que não consta do pedido anterior, que já está em trâmite, é de que a presidenta Dilma teria tentado fazer obstrução da justiça pela nomeação do ex-presidente Lula como seu ministro, para dar ao ex-presidente Lula um foro privilegiado pelo qual ele só poderia ser investigado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Esta nomeação seria ilegítima, seria motivo até de um impeachment para eles que propuseram o impeachment, porque entenderam errada e equivocadamente que essa nomeação seria ilegítima e obstruiria a justiça. Ora, pela Constituição Federal, a escolha dos ministros de Estado cabe discricionariamente, quer dizer, pela simples vontade da chefe do Poder Executivo. É a presidenta ou o presidente da República quem escolhe quem são os seus auxiliares, os seus ministros. Pode escolher de acordo com os partidos, pode escolher de acordo com a competência técnica de cada pessoa, mas é da escolha pessoal do presidente e é um ato que nós dizemos que depende só da vontade, da escolha, da confiança, são cargos de confiança do presidente. O ex-presidente Lula ser nomeado ministro não significava, como não significa, que ele vai se tornar uma pessoa
sobre quem haverá a impunidade, sobre quem não se haverá mais de investigar nada. Não, ele continua sendo responsável pelos seus atos e pode ser investigado e será investigado, certamente. Porém, a diferença é que, em vez de ser investigado na primeira instância pelo juiz Moro, ele será investigado por um tribunal muito mais poderoso, que é o Supremo Tribunal Federal. De modo que não há obstrução na justiça quando, por consequência da escolha de uma pessoa para exercer o ministério, no Ministério do Governo Federal, ele passe a ter um foro diferente daquele que ele tinha anteriormente, quando ele não era ministro. Isso significa que ele não vai ser punido? Não. Isso significa que ele vai fugir à mão da justiça? Não. Significa que ele vai ser investigado, sim, continuar sendo investigado, e agora pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, isso só com uma distorção muito grande, com sendo forçada essa ideia, é que pode ser considerada como um motivo para haver um processo de impeachment, e que significa o afastamento da presidenta da República. Por todas essas razões, e também porque todo mundo sabe que esse processo de impeachment é uma manobra política, o processo que está instaurado é uma manobra política, e que a decisão da ordem termina sendo afetada por essa manobra política, sendo influenciado por essa manobra política, é que os dois processos de impeachment, o primeiro e mais marcadamente o segundo, que parece ser uma coisa assim muito correta, porque a OAB é uma entidade de muita respeitabilidade, e alguém diz, mas a OAB decidiu fazer isso, apoiar ou então mesmo pedir fazer um pedido de impeachment da presidenta da República, então a OAB é quem faz, é porque a OAB realmente tem as suas convicções. Não é assim. A OAB tem credibilidade, a OAB é respeitável e tem tomado atitudes muito importantes para o bem do país. Neste caso, errou. Neste caso, cometeu o equívoco, neste caso, se juntou com os golpistas e corre o risco, claro, de ser confundida como se fosse também ela uma pessoa portadora desse mesmo defeito, que é atentar contra a Constituição.